Olá a todos! Começando mais um Desafio Bíblico, um jogo para testar os seus conhecimentos da Palavra de Deus. Como o Desafio Bíblico funciona? O Desafio Bíblico é dividido em 5 blocos. Cada um possui um nível diferente de dificuldade. O primeiro bloco possui 5 perguntas, cada uma valendo 5 pontos. O segundo bloco possui 4 perguntas, cada uma valendo 10 pontos. O terceiro bloco possuirá 3 perguntas, valendo cada uma 20 pontos. O quarto bloco possuirá 2 perguntas, cada uma valendo 40 pontos. E o quinto bloco possuirá uma pergunta, que valerá 80 pontos. A pergunta terá 10 segundos para a resposta. Depois passaremos para a próxima pergunta. No final mostraremos todas as respostas. Some o número de pontos que você alcançou e compare com seu irmão. Vamos ao desafio? Primeiro bloco de perguntas valendo 5 pontos. Primeira pergunta: qual o juiz que venceu os midianitas com apenas 300 guerreiros? Alternativa A, Sansão. Alternativa B, Baraque. Alternativa C, Gideão. Alternativa D, Jair. Tempo. Próxima pergunta. Qual o nome do filho mais velho de Jacó? Alternativa A, Benjamim. Alternativa B, Dan. Alternativa C, Judá. E alternativa D, Rubens. Tempo. Próxima pergunta. Qual discípulo quis tocar as feridas de Jesus para crer na sua ressurreição? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, André. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Pedro. Tempo. Próxima pergunta. Qual o anjo falou a Zacarias sobre o nascimento de João Batista? Alternativa A, Miguel. Alternativa B, Gabriel. Alternativa C, Uriel. Alternativa D, Ezequiel. Tempo. Próxima pergunta. Qual foi o primeiro apóstolo a se tornar mártir mencionado na Bíblia? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Estevão. Tempo. Próxima pergunta. Agora entramos no segundo bloco, com perguntas valendo 10 pontos. Primeira pergunta. Quantos filhos Jó teve? Alternativa A, 8 filhos. Alternativa B, 12. Alternativa C, 23. E a alternativa D, 20. Tempo. Próxima pergunta. Quantos filisteus Sansão matou com sua queixada de jumento? Alternativa A, 500. Alternativa B, 1.000. Alternativa C, 1.500. E alternativa D, 2.000. Tempo.
Próxima pergunta. Em que monte Moisés recebeu os 10 mandamentos? Alternativa A, Monte Tabor. Alternativa B, Monte do Calvário. Alternativa C, Monte Gólgota. Alternativa D, Monte Sinai. Tempo. Próxima pergunta. Qual o livro que menciona o Vale dos Ossos? Alternativa A, Ezequiel. Alternativa B, Oséias. Alternativa C, Miqueias. Alternativa D, Ageu. Tempo. Próxima pergunta, com a ajuda do meu filho. Desculpa, irmãos, o Isaac apareceu aqui para nos ajudar na brincadeira. Não é, filho? Pai. Oi. Não quero. Desculpa, irmãos. Voltando à nossa atividade. Terceiro bloco valendo 20 pontos cada pergunta. Primeira pergunta. Complete. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum. Alternativa A, perderei ou perderei. Alternativa B, o lançarei fora. Alternativa C, será condenado. Alternativa D, o esquecerei. Tempo. Próxima pergunta. Qual o único evangelho que relata que Jesus lavou os pés dos discípulos? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Lucas. Alternativa D, João. Tempo. Próxima pergunta. Qual cidade Jesus viveu em sua infância? Alternativa A, Belém. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Nazaré. Alternativa D, Galileia. Tempo. Próxima pergunta. Agora então no bloco 4, com perguntas valendo 40 pontos. Primeira pergunta. Quantas pessoas da casa de Jacó foram morar na terra do Egito antes de se tornarem escravos? Alternativa A, 50. Alternativa B, 60. Alternativa C, 70. Alternativa D, 80. Tempo. Próxima pergunta. Com quantos anos morreu Matusalém, o homem que viveu mais tempo segundo a Bíblia? Alternativa A, 876. Alternativa B, 970. Alternativa C, 967. E alternativa D, 969. Tempo. Próxima pergunta.
Entramos no quinto bloco, com a última pergunta, valendo 80 pontos. A pergunta é: quantos versículos tem o menor salmo da Bíblia? Alternativa A, 3. Alternativa B, 2. Alternativa C, 1. Alternativa D, 4. Tempo. Agora, irmãos, vamos entrar finalmente no tempo das respostas para saber quantas perguntas acertamos. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual juiz venceu os midianitas com apenas 300 guerreiros? A alternativa correta é a letra C. Gideão, Juízes 7, versículo 7. Segunda pergunta. Qual o nome do filho mais velho de Jacó? A alternativa correta é a letra D. Rubens, Gênesis capítulo 29, versículo 30 a 32. Pergunta número 3. Qual o discípulo que quis tocar nas feridas de Jesus para crer na sua ressurreição? A alternativa correta é a letra A. Tomé, João 20, versículo 24 a 25. Quarta pergunta. Qual o anjo falou a Zacarias sobre o nascimento de João Batista? A alternativa correta é a letra B. Gabriel, Lucas 1, versículos 18 a 19. Última pergunta do primeiro bloco. Qual foi o primeiro apóstolo a se tornar mártir mencionado na Bíblia? A alternativa correta é a letra C. Tiago, Atos 12, 1 e 2. Segundo bloco. Quantos filhos Jó teve? A alternativa correta é a letra D. 20. Jó, capítulo 1, versículo 2 e Jó 42, versículo 13. Próxima pergunta. Quantos filisteus Sansão matou com uma queixada de jumento? A alternativa correta é a letra D. 1000. Juízes 15, versículos 15 a 16. Terceira pergunta do segundo bloco, valendo 10 pontos cada uma. Em que monte Moisés recebeu os 10 mandamentos? E a alternativa correta é a letra D. Monte Sinai, Êxodo capítulo 19. Quarta pergunta. Qual o livro que menciona o Vale dos Ossos? A alternativa certa é a letra A. Ezequiel, o capítulo 37 do seu livro. Terceiro bloco da primeira pergunta, valendo cada uma 20 pontos. Complete. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum. Complete. A alternativa correta é a letra D. O lançarei fora. De modo nenhum, o lançarei fora. João 6, versículo 37. Próxima pergunta. Qual o único evangelho que relata que Jesus lavou os pés dos discípulos? A alternativa correta é a letra D. João capítulo 13, versículos 4 a 10. Terceiro bloco valendo 20 pontos. Continuando, terceira pergunta. Qual cidade Jesus viveu sua infância? A alternativa correta é a letra C. Nazaré. Lucas 2, versículo 39 a 40. Quarto bloco, valendo perguntas valendo 40 pontos. Primeira pergunta. Quantas pessoas da casa de Jacó foram morar na terra do Egito antes de se tornarem escravos? A alternativa certa é a letra C. 70. Segunda pergunta. Com quantos anos morreu Matusalém, o homem que mais tempo viveu segundo a Bíblia? A alternativa correta é a letra D. 969. Gênesis 5, versículo 27.
E última pergunta valendo 80 pontos. Quantos versículos tem o menor salmo da Bíblia? A resposta certa é a alternativa B. 2 versículos, Salmo 117. É isso, irmãos. Espero que tenham se divertido. Tenham um bom dia e testem seus conhecimentos bíblicos. Espero que todos estejam bem e tenham todos um bom dia.